Muito bom dia, glória a Deus, queridos. Manhã de terça-feira, nós estamos aqui para mais um devocional. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Nós estamos nessa série Deus na rotina, Deus no nosso dia a dia, Deus em cada detalhe, em cada momento das nossas vidas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, seja bem-vindo. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo aquilo que é postado aqui nesse canal. Hoje, terça-feira, o capítulo da nossa série, o tema dele é o Deus que habita nos detalhes. Queridos, nessa manhã o Senhor ele quer expandir a nossa mente, abrir a nossa visão, não só para o macro, mas sim também para o micro, em cada detalhe. Deus vai aguçar as nossas percepções, a nossa sensibilidade, para que nós possamos perceber Ele em todos os detalhes da nossa vida. Você sabia que são nesses pequenos detalhes que a maior parte do tempo Deus está agindo na minha e na sua vida? Nós ficamos tão atentos às coisas maiores, às coisas grandes, mas não percebemos que constantemente Deus está agindo nos detalhes. Deus está agindo em áreas que muitas vezes nós não damos a devida importância, nós não damos a devida atenção, mas Ele está ali, querido. Ele está ali agindo, trabalhando, cuidando, transformando. E nós, como filhos, aqueles que creem, aqueles que esperam no Pai, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Muitas vezes, queridos, a nossa correria, a nossa rotina, o nosso dia a dia tem nos tirado a percepção dos detalhes, tem nos tirado a percepção das coisas que realmente fazem a total diferença na nossa caminhada da fé. Então eu convido você a ficar comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração e te mostrar, filho, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu estou trabalhando em pequenos detalhes na sua vida que muitas vezes você tem deixado passar despercebido. Então, queridos, esse tema está extraordinário, Deus que habita nos detalhes, que você possa, no nome de Jesus, aumentar a sua percepção, ser mais detalhista e deixar o Espírito Santo te mostrar que Deus está agindo em todos os detalhes na sua vida. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você, que está em Mateus, capítulo de número 10, o verso de número 30. Mateus, capítulo de número 10, verso de número 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Por que eu separei esse texto para ler para você nessa manhã? Queridos, aqui Jesus ele está enviando os discípulos para uma missão que envolvia desafios, que envolvia riscos e muitas incertezas. Mas é nesse momento, nessas instruções que Jesus está passando para os discípulos, ele compartilha uma declaração, queridos, que eu tenho certeza que de alguma forma revigorou as forças daqueles que estavam sendo enviados para essa missão tão difícil. Jesus fala que nosso Deus, ele conhece até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça, ele tem por contado. Queridos, quando Jesus fala isso, Jesus está revelando uma das declarações mais íntimas, mais pessoais e mais detalhista da palavra de Deus. Uma informação que nem mesmo nós temos a respeito de nós. Mas Jesus aqui está revelando que o Pai tem essa informação. Eu costumo brincar que com alguns, né, essa conta é até mais fácil, né? Tem um povo que é meio calvo. O careca, então, é tranquilo, isso daí passa. Mas, queridos, isso revela verdades profundas. Deus não apenas enxerga ou trabalha no macro, mas também no micro, nos pequenos detalhes. A segunda coisa que eu vejo, né, dessa verdade tão profunda, sua atenção aos detalhes é a prova, sabe do quê? Do seu amor sobre cada um de nós. Ele é pessoal, não é algo genérico, não é algo no atacado, mas é algo pessoal, íntimo com cada um de nós.
Você poderia me dizer quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora, nesse momento? Essa informação você não tem sobre você. Mas Deus te conhece. E quando ele fala isso, ele está dizendo: eu te conheço muito mais do que você mesmo se conhece. É um Deus de detalhes. É um Deus das coisas mais detalhistas e pequenas que muitas vezes nós deixamos passar despercebido. E a grande mensagem disso tudo, queridos, é: se Deus conhece o que você nem sabe sobre si mesmo, ele também está trabalhando em áreas da sua vida que você também pode nem estar percebendo agora. Guarda isso então no seu coração. Se Deus conhece o que você nem sabe sobre si mesmo, isso, queridos, nos mostra que ele também está trabalhando em áreas da sua vida em que você ainda nem percebeu. Queridos, quantas vezes nós podemos estar sendo injustos, ingratos com Deus, porque algo tão grande que nós esperamos da parte dele, ou pedimos, oramos, não aconteceu ainda diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós ficamos tristes, abatidos, muitos até murmuram, muitos chegam até o ponto de blasfemar contra Deus. Mas, queridos, nós não percebemos que enquanto aquele algo grande que nós estamos orando e pedindo ainda não aconteceu, esse Deus continua trabalhando nos pequenos detalhes. Queridos, e grande parte das vezes, esse trabalhar nos detalhes é o que vai nos levar a alcançar as coisas maiores que nós temos orado. As coisas maiores nunca iriam acontecer se nos detalhes não tivesse o trabalhar e o agir de Deus sobre as nossas vidas. O grande, aquilo que aos nossos olhos é maior e que nós damos maior atenção, ele não aconteceria se o Deus dos detalhes não estivesse trabalhando nas pequenas coisas da nossa vida. Vamos trazer alguns aprendizagens para as nossas vidas, algumas aplicações dessa palavra sobre as nossas vidas. Um Deus que habita nos detalhes. A primeira coisa que você precisa guardar no seu coração é: Deus está atento ao que parece insignificante para nós. Deus está atento ao que parece insignificante para nós. Salmos 139, verso de número 3 diz: Tu esquadrinhas o meu caminho e o meu deitar, e está familiarizado com todos os meus caminhos. O salmista está dizendo: Tu esquadrinhas o meu caminho, o meu deitar, o meu levantar a todo momento. O Senhor está olhando para cada um de nós. O Senhor conhece a cada detalhe do nosso dia, desde o deitar até o levantar e a cada passo que nós damos no nosso caminho. Queridos, eu vejo que é como um artista que está pintando um quadro e ele está atento a cada detalhe. Ele está atento a cada parte da sua criação. Nós somos essa obra-prima de Deus, aquele no qual ele não simplesmente criou, mas ele formou do pó da terra. A palavra do Senhor diz que todas as coisas o Senhor criou com o poder da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele foi dizendo, e através das palavras as coisas foram sendo criadas. Mas quando Deus cria o homem, no sexto dia, a palavra diz que o Senhor o formou do pó da terra. Não o criou, mas sim formou. Isso nos dá simplesmente uma sensação e uma interpretação de algo totalmente ali trabalhado com as próprias mãos. Formou um trabalho artesanal, uma obra-prima, um trabalho artístico, onde o Senhor se atentou a cada detalhe da nossa criação. Quando o Senhor nos formou, quando o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, o Senhor nos fez a sua obra-prima. E ele é esse artista, queridos, que está atento a cada detalhe da nossa vida. O que você precisa se perguntar nessa manhã é: quais detalhes da sua vida você tem tratado como irrelevantes, mas que talvez Deus esteja usando como parte do seu plano? Quais áreas da sua vida você tem tratado como áreas ou situações ou momentos do seu dia que são irrelevantes,
Mas são, queridos, preste bem atenção, são nessas pequenas coisas que muitas vezes para nós são irrelevantes, que são os lugares e as áreas que mais Deus está trabalhando. Essa manhã o Espírito Santo, ele te desperta, ele te convida a abrir os teus olhos para que você possa enxergar nas áreas mais pequenas, nos detalhes mais insignificantes, o agir de Deus nos pequenos detalhes. Cada um que está chegando aí, o pessoal está chegando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos indo já para o segundo ponto, que diz: Deus trabalha no invisível antes de revelar o visível. Existem áreas da nossa vida que parece que nada está acontecendo, que parece que nada está progredindo, que parece que nada está indo para frente, parece que tudo empacou, está parado. Queridos, por mais que aos nossos olhos naturais algo não esteja acontecendo, isso não significa que Deus não está agindo nem trabalhando ao nosso favor. Isaías 64, verso 4 diz: Deus age em favor daqueles que nele esperam. João 13, verso de número 7 diz: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. O Senhor está dizendo: olha, o que eu faço, você não sabe agora, mas você irá compreender depois. Queridos, que a nossa confiança possa ser tão grande ao ponto de nós confiarmos mesmo sem ver, sem enxergar. Tem pessoas que a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, nós não podemos dizer que é fé, né? Porque se eu vejo, já não é fé, mas é constatação de algo real, que já é uma certeza visível. A fé é incerteza no invisível e até o ponto de se tornar visível. Mas tem pessoas que a sua convicção, a sua esperança, a sua confiança está baseado naquilo que ela vê. Ela só acredita quando os olhos contemplam. Queridos, mas o Senhor, Ele espera de cada um de nós a confiança, a esperança e a fé, mesmo quando os nossos olhos não estão vendo, mas que no tempo certo, queridos, o invisível vai se tornar visível diante dos nossos olhos. É como a raiz das árvores, que nós, grande parte delas, né, dentro da terra ali, que nós não enxergamos. Mas é essa raiz que ninguém vê, que sustenta toda aquela árvore. É aquela raiz que dá todos os nutrientes que aquela árvore precisa. Ela está escondida, mas ela está sustentando. Deus está preparando coisas fora da nossa visão, mas dentro do controle dele. Querido, será que aquilo que você chama de silêncio não é exatamente o detalhe onde Deus está mais trabalhando? Tem coisas que você fala assim: Deus se esqueceu de mim. Essa área da minha vida, ela está estagnada. Essa área da minha vida, ela está paralisada. Mas você já parou para pensar que pode ser, queridos, que é nessa área que Deus mais está agindo? O único fato é que você, nesse momento, só não está vendo. Mas Ele está trabalhando. É nessa hora que entra a nossa fé. É nessa hora que entra a nossa confiança, para ter a plena certeza de que Deus está fazendo e trabalhando no nosso favor. E o terceiro e último ponto é: nada no seu dia passa despercebido ao Pai. Nada ao seu dia passa despercebido. O momento que você chorou escondido, o momento em que você se sentiu sozinho, o momento em que você se sentiu entristecido, o momento em que você se sentiu paralisado, todas as coisas, até os mínimos detalhes, até os pensamentos mais rápidos que passou pela sua mente, Deus conhece tudo por completo. Deus tem um cuidado total em cada um de nós. 1 Pedro 5, verso de número 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? E o texto continua dizendo: porque ele tem cuidado de vós. Nessa manhã, queridos, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração ao certo ponto de você entender
que não é nos momentos em que você, e mais marcante no seu dia ou na sua história, que Deus estava presente, mas em todos os momentos, em todos os detalhes, em toda a ocasião, até ocasiões que para você não tem importância alguma, mas Deus também estava lá. Salmo 56, verso número 8 diz: Tu contas as minhas aflições, recolhes as minhas lágrimas no teu odre. O salmista está dizendo: Tu contas as minhas aflições e recolhe as minhas lágrimas. Cada lágrima, queridos, não foi simplesmente um momento só, um momento que você estava sozinho, ou um momento insignificante, mas cada lágrima o Senhor colheu, cada lágrima o Senhor enxugou, a cada lágrima o Senhor estava ao seu lado. Não existe, guarda isso no seu coração, não existe área da sua vida em que Deus diga, isso não importa. Tem tantas pessoas que estão dizendo assim, mas isso que eu estou passando é tão insignificante perto do que as outras pessoas passam. Deus não deve estar se importando com as minhas coisas pequenas, porque existem tantas coisas maiores para ele se importar. Queridos, quando você diz isso, você está na sua mente limitando o poder do seu Deus. Você está dizendo, Deus, eles têm capacidade limitada para atender somente coisas grandes e coisas aos seus olhos que são importantes. Queridos, mas entenda uma coisa. Deus, ele é onipotente. Ele tem poder para todas as coisas. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E Deus, ele é onisciente. Ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Isso nos traz, queridos, uma confiança e uma esperança tão grande. Porque talvez você está orando ou chorando ou abatido por coisas que aos seus olhos são coisas tão insignificantes, mas é coisa sua, é com você. E você muitas vezes diz assim, eu não vou misturar, eu não vou incomodar Deus com as minhas coisas pequenas. Não, queridos. Ele cuida de você em todos os detalhes, até aqueles que você acha que são mais insignificantes. Até as coisas mais simples. Coloca diante de Deus, fale com Ele, converse com Ele, coloque diante da presença dEle, um Senhor que cuida de nós, nos mínimos detalhes. Tem pessoas que dizem assim, Deus, Ele está cuidando das crianças na África, porque a situação delas é mais precária, é mais importante. Deus está cuidando de lá também, fica tranquilo. Mas Deus, Ele também está atento às suas feridas, àquilo que muitas vezes te desestabilizou, aquela conta que você precisa pagar. Essas coisas, queridos, Deus, Ele está atento a cada detalhe. Não pense que você está incomodando Deus quando você fala das pequenas coisas. Deus, Ele ama cuidar de cada um de nós nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Então, se Deus se importa com o mínimo, por que você ainda duvida que Ele está cuidando do todo, do máximo? Se até o cabelo da nossa cabeça ele tem essa informação guardada, queridos, é porque ele está nos dizendo, olha, eu me preocupo, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Que nessa manhã, queridos, nós possamos guardar isso, tudo isso que foi dito. Cada um que foi chegando aí no finalzinho, você que não pegou o início, tudo aquilo que Deus já falou aqui. Essa live está gravada lá no YouTube, volta lá, assiste tudo que o Senhor falou nessa manhã, os nossos corações, o primeiro ponto, a introdução, o segundo ponto, o terceiro ponto. O Senhor, Ele tem grandes coisas para falar ao seu coração. Então, o ensino de Mateus 10:30 que o Senhor nos revelou nessa manhã, Ele nos apresenta um Deus presente e detalhista. Ele não trabalha, queridos, por atacado, mas o relacionamento dele, o trabalho dele em cada um de nós é íntimo e pessoal. Que nós possamos, durante esse dia, queridos, que a sua oração seja, Senhor, abre os meus olhos para perceber os detalhes onde o Senhor está agindo. Entregue a Ele hoje áreas que você considera pequenas demais a serem levadas a Ele, insignificantes demais para, de alguma forma, incomodar a Deus. Queridos, entregue a Ele. Permita que Ele invada os detalhes, preencha os espaços e transforme até aquilo que você nem percebe
que está, de alguma forma, te afetando. Pois onde você vê rotina, Deus vê propósito. Aonde você vê um dia comum, é nos dias comuns que Deus faz o extraordinário nas nossas vidas. Eu quero orar por você, declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus, que você possa viver dias, né, uma vida intensa na presença de Deus, dando importância a todas as áreas e aos mínimos detalhes da sua vida, que são nesses pequenos detalhes que Deus, a maior parte do tempo, está agindo e manifestando o seu poder sobre a sua vida. Nesse momento, feche os seus olhos, leve seus pensamentos ao Senhor, se desligue de tudo aquilo que de alguma forma está te preocupando ou de algum compromisso importante que você tem para hoje. Mas nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti, agradecendo o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua misericórdia para com cada um de nós. Senhor, eu oro nesse momento por cada vida que está aqui nessa live, que está aqui assistindo esse vídeo. Pai, que no nome de Jesus, os olhos se abram, a percepção seja aguçada, o discernimento, Pai, seja fortalecido, para que eles possam perceber o agir do Senhor em todos os detalhes da rotina, do dia a dia, no meio da correria, que eles possam em todos os detalhes perceber o agir e o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa terça-feira e te pedimos que nós possamos perceber o Teu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Cuide de cada um, Senhor, que nesse momento está aqui, livre de todo mal. Senhor, guarda cada um deles nesse dia. Abra os olhos de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Livra de todo mal, livra de todo imprevisto, ruim, de todo acidente, incidente, a cada um que está saindo para o trabalho, esteja guardando, a cada um que vai pegar a rodovia, Senhor, esteja guardando e livrando de todo mal, aqueles, Senhor, no seu trabalho, que o Senhor abre portas, que o Senhor dê novas oportunidades, que o Senhor faça com que o dia seja leve, tranquilo e que diante da Tua presença, Senhor, nós nunca venhamos sair. Essa é a nossa oração nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Amanhã, queridos, pontualmente, nós estaremos aqui às 7 horas. Coloque seu celular para despertar, para que você possa acompanhar desde o início aqui tudo que está sendo dito. Se você perdeu a live de hoje, se você chegou aí no finalzinho, tem um pessoal que chegou aí agora, a live está gravada lá no YouTube. Corre lá, PR Juninho Lima, vai ter lá a nossa playlist da nossa série dessa semana, Deus na Rotina. O tema de hoje foi o Deus que habita nos detalhes. Que você possa correr lá e assistir, curta lá, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem também. Hoje, terça-feira, é dia de oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Eu convido você às 20 horas estar conosco lá orando, clamando, buscando ao Senhor. Queridos, é final de mais um ano, final de mais um ciclo. Como você quer encerrar 2025? Eu convido você a encerrar esse ciclo, encerrar esse ano, buscando a presença de Deus, estando na presença dele de uma forma mais intensa. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Tchau, tchau.